2. Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, de boa aparência e formosura, na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre a vista de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei e filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegado o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Zagás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e ela fosse chamada pelo nome. Ester, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. Ester não havia declarado ainda sua linhagem e seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias,
estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester. E Ester o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E ambos foram pendurados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Oremos. Bondoso Deus, nós estamos diante da Santa Palavra e rogamos que o Santo Espírito nos conduza na compreensão da verdade do Evangelho para a nossa edificação e consolo. É o que rogamos em nome de Cristo. Amém. Confiando em Deus em tempos de dificuldade. Domingo passado nós começamos a analisar este livro, um livro pouco conhecido. Dificilmente nós encontramos sermões no livro de Ester, por algumas das características que lhe são peculiares, mas domingo passado nós iniciamos a análise desse livro, e como nós estamos vendo, o livro de Ester possui 10 capítulos e 167 versos. O livro de Ester narra a história de um exilado judeu chamado Mordecai e de sua famosa prima Ester. Como eu falei, Ester não é um nome hebraico, não é um nome bíblico, ele é um nome assírio, que é o termo assírio Star, que é muito semelhante à estrela em inglês, que também no assírio significa estrela. Ester significa estrela, e era a designação da deusa pagã Istar, rainha dos céus. Por isso a designação estrela. Como Sara também não é um nome bíblico nem hebraico, é um nome de Ur dos Caldeus, que também diz respeito à idolatria que antes era praticada tanto por Abraão quanto por Sara. E aqui Ester é o nome daqueles que foram levados ao cativeiro diante de um povo idólatra e pagão, mas o nome dela bíblico ou hebraico era Hadassah, que significa murta ou outeiro. E ela então assume essa nova identidade diante desse povo pagão. E é essa análise que nós temos feito desse tempo que Mordecai e Ester estão sobre o cativeiro e ali vivendo sob o cuidado desse povo idólatra. Por meio então de uma série de situações fascinantes, os personagens conseguiram livrar os exilados judeus do plano sanguinário de Amã, como nós bem conhecemos. E esse fato deu origem à festa judaica do Purim. Nós até hoje temos a celebração dessa festa entre os judeus, e quando é lido o livro de Ester, toda vez que o nome de Amã é citado, há gritaria e xingamentos e palavras de ordem contra ele, porque ele odiava o povo judeu e queria destruí-lo. Se vocês não sabem, Amã é descendente dos amalequitas, um povo que por natureza odiava os judeus. Como nós vemos em Gênesis 3,15, há uma oposição entre duas sementes, a semente santa e a semente do maligno. Como começou em Caim e Abel, duas sementes se opondo, e 1 João declara que Caim era do maligno, por isso matou o irmão. E agora então os amalequitas representam essa semente e se opõem ao povo judeu. Por isso Amã, com um plano sanguinário, tenta exterminar os exilados judeus. O contexto do livro é o Império Persa, do princípio do Império até o século V a.C. No início então do século V, os soberanos arquemidas da Pérsia dominavam a região desde a Índia até o Oriente Médio. E Xerxes I, que é identificado no livro como Assuero, na versão Almeida Revista Atualizada, é o rei que está reinando desde o ano 486 até o ano 465 a.C. A característica mais curiosa do livro é a ausência total do nome de Deus. Deus não é citado em um único versículo. O autor da história
pode ter omitido a presença do nome de Deus de forma deliberada, para refletir a perspectiva dos exilados, que moravam numa terra distante, onde parecia que Deus estava ausente. Como é uma literatura muito rica e é necessário muita atenção literária na leitura e na análise desse livro, o que nos parece é que o autor queria transmitir o sentimento dos judeus, como vimos domingo passado, bem presente no Salmo 137, onde os judeus declaram que havia dor, pranto por estarem na Babilônia. E a pergunta é: onde está Deus em meio a tanto sofrimento e angústia? Deus está ausente? Deus se foi? Então a ausência invoca um problema primordial para os judeus. Onde estava Deus naquele momento em que eles estavam exilados? Encobrindo a presença de Deus e focalizando o papel dos personagens na libertação dos exilados, o autor também enfatiza a importância da responsabilidade humana na realização dos propósitos de Deus. O autor então tira o foco do Deus soberano, da providência, e agora coloca o foco no ser humano que age à ordem do Deus soberano e do Deus da providência, realizando tudo que Deus deseja. Os eventos que ocorreram na primeira metade do livro correspondem tematicamente a eventos registrados na segunda metade dele. Nosso tempo é muito curto para analisarmos isso, mas eu publicarei depois lá no meu blog essa análise dessa cadeia temática presente no livro. A primeira metade do livro ela é refletida na segunda metade. É como se nós pegássemos uma folha e escrevêssemos em um lado dela e depois fechássemos, e aquela verdade contida numa página passasse para outra. Elas se contrapõem uma à outra. Amã se contrapõe a Mordecai, Vasti a Esther. Então há essa contraposição entre os personagens e as verdades no livro. Então isso é bem presente em todo o livro. Em vez de dar aos leitores respostas teológicas dos eventos, o narrador os força a buscar uma resposta às perguntas levantadas pelas misteriosas coincidências da história. O livro funciona um sistema literário de situação, problema e resposta, solução. Então ele vai fazendo isso o tempo todo. Sempre apresenta uma situação, ele cria um cenário, apresenta os personagens, apresenta uma situação, gera um problema, ele apresenta uma resposta e depois a solução. Então o livro gira em torno dessa realidade. Um exame cuidadoso do livro nos mostra que há um padrão para os eventos e que, afinal de contas, eles não são tão coincidentes. Isso, por sua vez, conduz os olhos da fé a apenas uma única conclusão cabível. Apesar das aparências, Deus estava com o seu povo, mesmo naquele lugar distante e remoto. Apesar de Deus não ser citado, de Deus não estar presente, e eu não sei se vocês perceberam, a palavra pur no hebraico significa sorte. E o texto mesmo explica isso. Daí a festa do Purim, a festa das sortes. Capítulo 3, o verso 7 diz que por um bom tempo se lançam as sortes, mas não vem a destruição dos judeus. E aí então vem a festa do Purim, das sortes. O que se designa por sorte ou coincidência no mundo, nós cristãos denominamos providência, que é a doutrina na qual Deus dirige tudo e todos. Então o que eles designavam ser sorte, os judeus sabiam que era a mão poderosa de Deus. Então mesmo quando há uma ausência de Deus, mesmo quando parece que Ele está ausente, distante, Ele está bem presente entre nós. O autor então escreveu uma história cheia de tensão ao registrar as reviravoltas ou
os grandes contrastes nos destinos de seus personagens, bem como nas suas expectativas e papéis frequentemente irônicos. Por exemplo, uma ironia muito forte no livro é que Amã manda construir uma forca para matar Mordecai, e ele mesmo é enforcado nela. Isso é irônico. Então o texto é cheio de ironias. Uma forma literária muito presente na Bíblia é a ironia. Por exemplo, lá em Gênesis, o capítulo 11, declara-se que os homens estavam construindo uma torre para chegar-se a Deus, a mais alta que já existiu. Então o texto vem e diz assim que Deus se abaixou para poder ver a torre. Mesmo a construção mais majestosa da humanidade, Deus precisa se abaixar para vê-la. Isso é irônico. Então o texto de Esther é cheio de ironias, situações irônicas, na qual o autor brinca com aquilo que aos olhos dos assírios era majestoso, mas aos olhos dos judeus, na verdade, se torna motivo de chacota e riso. As reviravoltas presentes no livro estão claramente além da coincidência e revelam que essa é uma história sobre a mão de Deus na história da salvação do seu povo. O autor também usa uma técnica composicional de repetição ou duplicação para entrelaçar as várias partes da história. Tanto a nossa leitura hoje do capítulo 3 quanto do capítulo 2 nos mostra isso. A repetição de termos para exaltar características, motivos ou situações. E assim, então, ele chama a nossa atenção para algumas verdades, a fim de que possamos entendê-las, compreendê-las. O livro começa com um banquete. E no capítulo 2, a situação do banquete em relação a Esther se repete no mesmo verso 3 vezes. Isso tem que chamar a nossa atenção, porque no primeiro banquete surgiu um problema. Qual foi o problema? O rei ficou sem rainha. Então agora um banquete responde àquele problema do primeiro banquete. Encontrou-se uma rainha, bela e maravilhosa e majestosa. A característica mais distinta no estilo de Esther é o uso extensivo de cadeias elaboradas de sinônimos, isto é, a tendência de dizer exatamente a mesma coisa 2, 3 ou 4 vezes. Então, o autor usa sinônimos para repetir a mesma ideia, a mesma situação várias vezes. Então, em primeiro lugar, essa manhã eu quero considerar com vocês a providência de Deus. Nós vamos fazer isso de 2 em 2 capítulos, começando do 2 e o 3, 4 e 5, 6 e 7, fazendo então de 2 em 2 capítulos. A providência de Deus concede àqueles que hão de fazer alguma obra em seu nome as qualidades necessárias para a obra. Olha o verso 7 do capítulo 2. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. O texto declara com 3 palavras: jovem, bela, de boa aparência e formosura. A repetição tripla da mesma verdade. Então ele fala da beleza de Esther repetidamente, como aconteceu com Vasti. Lembram-se no capítulo 1? Vasti significa aquela que é bela. E lá no primeiro capítulo ele diz que era Vasti, aquela que é bela, muito bela e de formosura. Então agora, da mesma maneira, ele repete o que ele tinha dito sobre Vasti acerca de Esther. Ele está comparando aquela que outrora era rainha com aquela que vai se tornar. Nós ainda não temos aqui essa ideia, porque o texto não diz que ela se tornara rainha. Nós conhecemos a história, mas quando você vai lendo pela primeira vez, você é colocado numa situação de quem se prepara para uma verdade. Porque ela tem as mesmas características que Vasti, ela vai substituí-la, ela vai ser eleita para isso. Então o texto nos mostra que Deus, pela providência, separou uma judia que se assemelha à rainha anterior, fazendo com que ela agora possa substituí-la e assumir o lugar dela, honrando o povo judeu com um problema que vai mostrar-se mais à frente. Esther não tinha linhagem real, mas isso nem foi cogitado no texto. Olha o capítulo 2, verso 10 e 20.
Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Verso 20. Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpriu o mandato de Mordecai como quando a criava. Ela tinha sido instruída por Mordecai a não declarar a sua linhagem. Qual era? Judia, da tribo de Benjamim. Ele diz: olha, não conta. Como eles eram exilados, estavam misturados ao povo, como mostra o texto de Esther, o livro declara isso, misturados ao povo, porque ainda não tinha sido revelado o ódio de Amã e nem tinha sido decretado que os judeus deveriam morrer, mas por instrução divina, pela providência de Deus, Mordecai tinha dito: não declare em nenhum momento de onde você é. E o capítulo 2 então já nos adianta isso, que ela não o havia declarado. Ela não tinha linhagem real, ela não era conhecida da corte, e Deus então pela sua providência conduz para perto do rei. Ela é aceita e ela então vai se tornar a rainha. É a providência de Deus agindo, preparando dessa forma uma maneira de resguardar os judeus do fim da destruição. Pois Deus, na sua providência, tinha cercado a Esther de amigos inesperados. Capítulo 2, verso 8, 9 e 15, acompanhe comigo. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Verso 9. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Verso de número 15. Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Os versos 8 e 9 declaram que primeiro ela conquistou Hegai, que se lhe tornou propício, adiantando o processo dela. Vocês viram no texto quanto tempo as mulheres se preparavam para o casamento? Viram? A mesma coisa que hoje, é o mesmo tempo, não mudou nada não. Então, 1 ano se preparando. Os maridos todos gostaram disso, né? Realmente elas demoram mesmo, já é desde o tempo bíblico. E ele então adianta Esther. Ele se torna propício, ela coloca ela no melhor quarto, dispõe logo tudo que era necessário para que ela se preparasse. Depois o verso 15 declara que ela ganhou favor de muitos outros. Ela era então alguém que tinha um relacionamento propício no lugar certo, na hora certa, nós vamos ver. É a providência de Deus dirigindo tudo. E também a Mordecai de ser reconhecido. É os versos de número 21 a 23. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito nos livros das crônicas perante o rei. O livro das crônicas aqui não é o livro das crônicas bíblico, é o livro das crônicas do rei Assuero. Nesse livro então foi registrado o fato de que Mordecai, que sempre ficava à porta da casa das mulheres para ter notícias da sua prima, ouviu que havia uma trama para tirar a vida do rei, e ele informa o rei, e o rei então é salvo. O próprio Mordecai também ganha favores do rei. Tanto ele quanto Esther são dirigidos pela providência
divino Senhor do universo, para estarem próximos do rei, se tornarem propícios ao rei, receberem do rei favores, e assim então todo um processo para resguardar futuramente os judeus acontece. Olha, uma outra história que você pode utilizar no Antigo Testamento para analisar isso, é a história de José, que quando levado ao Egito, o capítulo 50 de Gênesis declara que tudo isso aconteceu para o bem do povo de Deus. Todo o mal que sobreveio sobre ele, Deus o transformou em bem. E é o que acontece nessa história. Deus está preparando o cenário, o background, a cena que vai acontecer por trás da história principal. Mordecai no lugar certo, Esther no lugar certo, porque um adversário, que é diabo significa adversário, que se opõe ao povo de Deus, vai se levantar, que é Amã, e ele vai odiar o povo de Deus e vai querer destruí-los. Então Deus preserva o seu povo com a sua providência, cercando, dirigindo todas as coisas. Esther era bela não por acaso, Mordecai estava ali não era por acaso, eles foram propícios aos servos do palácio não por acaso, tudo tinha um propósito da parte de Deus. Assim o é na nossa vida, todas as coisas acontecem e ocorrem porque Deus tem um plano e um propósito em nossas vidas. Então, em segundo lugar, vem o cuidado de Deus. Deus, na sua providência, já havia concedido a oportunidade para Esther e Mordecai. Olha o verso 17 do capítulo 2. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Agora o verso de número 22. Veio ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, e em nome de Mordecai. Ambos alcançam então agora diante do rei uma posição de quem pode defender o povo judeu, lutar pelo povo judeu. E antes então de surgir o vilão Amã, como mostra o capítulo 3, o verso 1, acompanhe comigo. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Hamedá, a Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Depois dessas coisas, que coisas? Depois de ter Deus conduzido para dentro do palácio Esther, ter tornado o rei propício a Mordecai, depois de ter preparado tudo isso, suscita então agora o vilão. Levanta-se um problema. Mas nós sabemos que mesmo na ausência do nome de Deus, da presença de Deus, da situação de cativeiro do povo, esse vilão não vai ser um problema. Meus irmãos, confiar em Deus é depender da sua providência. É saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E talvez você olhe para a nossa sociedade, tão corrupta quanto era Babilônia naquela época, tão pagã quanto era aquela sociedade, é a nossa hoje, idólatra. Os príncipes de hoje são como os príncipes daqueles dias, dados ao vinho, irados, soberbos, orgulhosos. E o povo de Deus perece em cativeiro, em meio de uma terra estranha. Mas Deus tem trabalhado por trás, naquilo que às vezes nós declaramos ser sorte ou coincidência, com a sua mão poderosa, preparando o livramento para o seu povo, guardando a semente que lhe pertence, a sua descendência, para sermos nós salvos de nossos inimigos. Antes então de surgir esse vilão, Deus prepara toda a cena. Pela providência, Mordecai tomou atitudes que forçaram Amã ao limite da ira. Olha o verso 5. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor.
Vocês se lembram no capítulo 1 o que aconteceu com o rei? Orgulhoso e soberbo. De repente, porque a rainha não lhe atende os desejos do coração, ele se enche de furor e depois se arrepende. Agora de novo, um homem mau, perverso, inimigo de Deus, se enfurece e na sua fúria ele se coloca numa situação difícil. Mordecai se negava a dobrar-se diante de um que era inimigo dos judeus, que outrora tinha tentado eliminar o povo de Deus já, e ele sabia que os amalequitas tinham um ódio mortal pelos judeus. Então Mordecai disse: como eu posso me dobrar diante daquele que outrora tentou destruir e matar o meu povo? E ele então permanece em pé, desobedecendo a ordem de prostrar-se, e isso enfurece a Amã. Amã então é derrotado por sua própria violência, e a providência de Deus é plenamente revelada no capítulo 4, verso 14, acompanhem comigo. Quando Mordecai procura Esté e roga ela que venha agir em favor dos judeus, tendo visto que Amã tinha se levantado para matá-los, no verso 14 do capítulo 4 declara-se: porque se de todo te calares, Esté, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjectura como esta é que foste elevada a rainha? A pergunta de Mordecai a ela é direta. Se você não fizer nada, Deus vai levantar de outra parte. Mas eu tenho uma pergunta, Esté, para você. Por acaso não foi por isso que Deus fez você rainha? Eu quero que você faça uma troca aí, uma mudança. Tira o nome de Esther, coloca o seu nome. Tira o cargo que ela possuía e coloca a sua profissão, a sua família, o lugar onde você trabalha, onde você estuda, a igreja na qual você é membro, e pergunta: será que Deus não colocou você onde você está, no cargo que você ocupa, na sua função, na sua casa, na sua família, no seu lugar de trabalho, para você agir em favor do povo dele? Amã já tinha recebido o anel, como nós lemos na liturgia hoje, do rei. Isso fazia com que qualquer documento promulgado por Amã, que levasse o sinete, o símbolo, o sinal do rei que estava presente no anel com cera, fosse a palavra do próprio rei. Lembra no capítulo 1, não se revogava a lei do rei? E Amã disse: que morra todo judeu, que pereçam, desde o mais velho até o mais novo, mulheres e homens, jovens e crianças, e que não reste um único judeu em todo o reino. Ao que o correio saiu e proclamou em todo, desde a Índia, era o mais extremo que existia, até o Oriente, indo até perto da Espanha, todo judeu seria morto. Então Mordecai chega e diz assim: Esther, não foi por isso que Deus levantou você? Meu irmão, será que essa igreja, essa nação, a sociedade na qual você está, ou a sua família, vai perecer sob o decreto de Satanás, que odeia o povo de Deus e que deseja a morte de todos os eleitos e os persegue ferozmente e quer tirar-lhes a vida porque ele veio matar, roubar e destruir? Vai ter sucesso porque você se nega a reconhecer a providência de Deus, elegendo e dirigindo você, dando-lhe cargo, função, dons e tarefas,
para livrar o povo dele das mãos do inimigo? Será? Mordecai tem uma fé muito forte. Ele diz: olha, se não for por você, vai ser por outro. Mas eu não posso deixar de dizer: você vai deixar de fazer o que você deve. Será? Eu não duvido. Se você não clamar, as pedras clamarão. Eu creio nisso. Mas é vergonhoso saber que pedras que não têm boca, que não falam, vão tomar o seu lugar que tem boca e fala. Então essa pergunta, ela é para você. Que você venha agir como eleito, chamado por Deus para dirigir o povo dele, livrando uma mulher sem linhagem real, uma virgem sem voz na sociedade, cativa, órfã. O que há nela que a faz tão poderosa? Nada senão a providência de Deus. Então talvez você seja um órfão, talvez você não tenha voz na sociedade, talvez você não tenha linhagem real, mas a providência de Deus tem dirigido todas as coisas para que você seja um instrumento poderoso na mão dele e liberte o povo dele das mãos do inimigo e suscite a glória de Deus entre todas as nações, fazendo o nome dele notório a todos os povos, porque para isso ele nos chamou e tem nos separado. Em terceiro lugar, então, Deus preserva o seu povo. Agora é perceptível o quão providencial era o fato de Ester não ter revelado a sua descendência, pois teria sido morta. Pela providência, Ester também era a mais bela. Capítulo 5, verso 2. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão, e Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Vocês conseguem compreender a linguagem utilizada nesse verso? Calvino disse assim que o cetro pelo qual o rei do universo governa o mundo são as escrituras sagradas. O que a escritura é para nós? A lei. O cetro do rei era um instrumento que, em geral, ele tocava as pessoas ou batia no chão quando promulgava alguma lei, um edito real, permanente e final. E diz que ele para no pátio, vê Ester, e ela ganha favor da parte do rei, só dele olhar, vislumbrar a beleza dela. Então ele estende o cetro na direção dela, e ela vem e toca no cetro. Em outras palavras, você tem a minha autoridade para dizer leis, fazer leis. Você tem meu favor. Ester tem da parte do rei o favor dele. Deus usou uma mulher muito bela para fazer cumprir o propósito dele, porque o rei estava só e não tinha esposa, e ele sofria, nos mostra o capítulo 1. E então Deus utiliza essa situação para preservar o seu povo. De alguma maneira Deus tem usado o que você é e o que você faz para salvar o povo dele, para dirigir a vontade dele nesse mundo, nesse tempo presente. A providência fez com que o rei ficasse devedor de um favor a Mordecai na hora certa, naquela hora crítica, e ainda o fez perder o sono para justamente na hora propícia vir a lembrar-se do favor do rei. Olha o capítulo 6, o verso 1 até o verso de número 3. Naquela noite o rei não pôde dormir, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, é aquele livro das crônicas, e nele se leu diante do rei
achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Aqui a gente vê a providência no início e no fim. No início, porque Mordecai estava lá na porta esperando notícias de Ester e salva a vida do rei. Depois, porque ele não recebeu nem o prêmio. E aí a pessoa lembra, quando ouve a história, e diz assim: espera aí, o que fizeram por ele? Porque ele me deu vida. Ao que respondem: nada. Nada. Então o rei se dispõe a favorecer Mordecai, a dar-lhe aquilo que lhe é devido. A providência agora chega no momento certo, porque os judeus estavam em perigo de vida, o inimigo se apresentou, a situação era drástica. Então agora o rei vai estar favorável a Mordecai, já está favorável a Ester. O capítulo 5 verso 2, agora o capítulo 6 fecha esses dois personagens ao redor do rei. O capítulo 3 apresentou um problema: Amã tinha sido colocado em posição elevada, Ester e Mordecai tinham sido esquecidos, mas agora eles são lembrados de novo. Aqui está Ester, a mais bela, toca no cetro, e aqui está Mordecai, que tinha sido esquecido. E numa noite de insônia, o rei diz assim: conta uma história para mim. Ao que os servos abrem o livro das crônicas e começam a narrar os feitos, e lá vem escrito: você foi salvo por Mordecai. E então Ester e Mordecai de novo estão em proeminência, e Amã agora vai decair. É aquilo que nós vimos no início: contraposição. Quando um se exalta, o outro é humilhado. O que é humilhado agora é exaltado, e o que tinha sido exaltado vai ser humilhado. A queda de Amã e a elevação de Mordecai não podia ter sido planejada pela força humana, pois todas as probabilidades eram contrárias. Me fala, como Mordecai, que era impedido de entrar no palácio, ia chegar na presença do rei e dizer assim: ô rei, você lembra que você me deve um favor? Ninguém entrava a não ser que ele chamasse pelo nome, inclusive a rainha. Ninguém entrava na presença do imperador, do soberano, sem ser chamado pelo nome. Então Deus lhe causa insônia, e quando ele está sem dormir, surge o nome de Mordecai, e então o rei diz: traga-o a mim. Havia probabilidades disso? É a providência, é a mão poderosa de um Deus soberano agindo por trás, naquilo que nós muitas vezes chamamos sorte ou coincidência, denominando acaso. É a providência de Deus dirigindo tudo, para que as coisas aconteçam conforme o desejo e a vontade soberana do Senhor. Ele não podia ter sido planejado pela força humana, pois todas as probabilidades eram contrárias. Mas pela providência de Deus, até o ato de Amã de pedir misericórdia, capítulo 7, versos 7 a 8. Ora, o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. De repente a história tem uma reviravolta. O rei chega e diz assim para Ester: o que você quer? E ela, já sabendo que os judeus estavam em perigo de vida, fala assim: rei, eu quero o que você quer, vou fazer uma festa para você. E faz uma festa para o rei, e ela diz assim: eu quero um convidado, Amã.
Como ele era soberbo e orgulhoso, ele vem e começa a se gabar. E lá então Esther revela que ele tinha agido contra ela e o próprio povo dela. Mas o rei já tinha dito: tudo que você me pediu eu vou te dar, até a metade do meu reino. E ela diz assim: olha, eu não quero nada senão o seu bem. E Amã, que tinha achado que o banquete era a favor dele, já tinha se gabado disso, dito assim: olha, não convidaram ninguém, só eu, o rei e a rainha. Foi todo pomposo. Quando chega lá, Esther revela que ele era inimigo dela e queria matar-lhe porque ela era judia. Ao que o rei se ira e sai para o jardim. E a história então diz que Amã se lança sobre a cama dela dizendo: tem misericórdia de mim, porque ele disse que até metade do reino se lhe daria, pede por mim. Quando o rei volta, irado, ele vê um homem lançado sobre a cama da sua esposa. E ele diz assim: será que ele queria forçá-la? Quando ele termina, a cena são dos guardas reais, cobrindo a cabeça de Amã e conduzindo-o para fora, no lugar correto, conforme era o desígnio dele. E então Amã, tentando pedir misericórdia, como mostra os versos 7 e 8 do capítulo 7, mostram que também a misericórdia de Deus e a providência agiram para preparar ele uma forca para Mordecai. Olha o capítulo 7, o verso 9 agora. Então disse Harbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Vocês lembram que Mordecai tem um favor da parte do rei? Então agora chega alguém e diz assim: rei, já que Amã está condenado, a gente tem uma notícia. Ele fez uma forca perto da casa dele para matar Mordecai, aquele que salvou você. Agora o rei já está virado, aumenta mais ainda a ira. E ele diz assim: então enforca ele lá. A preocupação de quem lê isso pela primeira vez é: e agora já era, Mordecai vai morrer. Amã foi exaltado, tem um anel do rei, mandou matar os judeus. Mordecai, que não se dobra a Amã, vai ser pego, colocado na forca e vai morrer. Qual é o final da história? Amã na forca, que ele mesmo fizera. Olha a ironia. E Mordecai do lado do rei, Esther do lado do rei, os judeus que deviam ser odiados e mortos em proeminência, os amalequitas representados no inimigo Amã, humilhados e derrotados. A semente do maligno perde a batalha e a semente de Deus prevalece. Os judeus continuam vivos, o povo de Deus continua protegido. Então o inimigo do povo de Deus é destruído. A vindicação do povo de Deus é uma prova tão clara da providência divina, cujo fato de que os pagãos não podiam deixar de reconhecer e se converteram. Olha o verso 17 do capítulo 8. Também em toda a província e em toda a cidade aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Essa expressão aqui, o temor tinha caído sobre eles, está presente em todo o Pentateuco. Toda vez que a nação de Israel, em Abraão e seus descendentes, vai se movendo em direção à terra prometida, e os inimigos vão surgindo, e eles vencem cidades fortificadas, homens armados, exércitos numerosos, o final do texto diz assim: e sobreveio sobre as nações temor quanto aos israelitas, porque Deus era com eles. E agora então o texto declara que muitos povos ouviram a história. Uma história que claramente a gente vê a mão de Deus por trás. E eles então se tornaram judeus, se converteram, porque eles viam que Deus estava com aquele povo.
Deus estava presente. E isso é muito belo, isso é maravilhoso, porque a providência está presente. Para encerrarmos então, a semente santa é preservada por meio dos descendentes. Capítulo 10, verso 3. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Vocês conseguem perceber aqui claramente? Quem foi segundo depois de Faraó? José. E por que isso aconteceu, diz Gênesis? Para o bem do seu povo. E Assuero torna Mordecai o seu vice-regente, para o bem dos judeus, para a propagação dessa raça, que nós sabemos é o povo escolhido de Deus, não a etnia, mas a igreja ali representada, o Israel de Deus como nós o somos. Deus o preserva, Deus o guarda. Essa é a mensagem do livro de Esther, encerrada então agora no capítulo 10, o verso 3, de forma tão bela. Toda aquela raça, todo aquele povo foi preservado. Mesmo quando o nome de Deus está ausente, Ele está bem presente entre nós. Oremos. Bondoso Deus, de graça e de grande favor sobre nós, mesmo quando não o percebemos, mesmo quando o nosso coração, os nossos desejos e vontades dizem que o Senhor não está entre nós, quando nos furtamos a reconhecer a Tua graça, Tu és poderoso e soberano e estás acima disso tudo, e ignoras a nossa incredulidade, e se sobrefaz sobre tudo aquilo que pensamos ou fazemos, se sobrepondo a isso, e agindo sobremaneira para nos livrar, preservar e guardar, e nos dá o Teu favor, pela Sua providência, que às vezes nem percebemos, mas nos dirige poderosamente. Obrigado, Pai, por esta graça. Mas se por acaso o Senhor nos chamou, nos escolheu, capacitou e nos dispôs onde estamos, é para glorificar o Teu nome. Usa-nos. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.